Bom, então, retomando, né? Na semana passada, nós terminamos no momento em que a Célia, né, mas vestida de filha ou filho do irmão Marinho, que tinha falecido, chega em Alexandria, na África, e procura aquele local onde eles tinham uma reunião ali de cristãos que se uniam para poder fazer um isolamento, como se fosse um retiro de, de estudo e de prática do Evangelho. Então, nós estamos no capítulo 4, né? E paramos aqui no item 45, quando a Célia bate no portão, uma pessoa atende ela, e aí, logo que que esse Felipe, né, que era o que estava no portão, explica para o Epifânio é o coordenador do ambiente lá. É uma pessoa meio austera, desconfiada, e então vamos ver a partir desse momento que o porteiro explica para o Epifânio que quem está ali é o filho do Marinho, que é o amigo dele, de que saiu dali algum tempo atrás, atrás do próprio filho. Então ele fala: apresento-vos o filho de Marinho, que o seu coração de pai não pôde acompanhar até aqui, dada a surpresa da morte em Minturnes. Ouvindo aquele esclarecimento inesperado, Epifânio caminhou para o jovem, que lhe era inteiramente desconhecido, pronunciando quase secamente a saudação evangélica, como se fora um leão utilizando a legenda de um cordeiro. Paz em nome do Senhor. Célia respondeu conforme o seu venerando amigo lhe havia ensinado antes da morte, entregando ao superior da comunidade a carta paternal. Depois de passar rapidamente os olhos pelo pergaminho, Epifânio acentuou com austeridade: Marinho deve ter morrido com todo o seu idealismo de uma cigarra. E como se houvera pronunciado aquele conceito tão somente para si mesmo, acrescentou com a sua expressão severa, dirigindo-se à jovem: Desejas de fato permanecer aqui? Sim, meu pai, respondeu o suposto rapaz entre tímido e respeitoso. Continuar as tradições de meu pai foi sempre o meu desejo, desde a infância. Aquele tom humilde agradou Epifânio, que lhe obtemperou menos agressivo. Sabes, porém, que a nossa organização é constituída de cristãos convertidos que possam cooperar em nossos esforços, não somente com o valor espiritual, mas também com os recursos financeiros imprescindíveis às nossas realizações. Teu pai não te deixou pecúlio algum após haver baixado ao sepulcro em Minturnes? Então, olhem, a gente já viu aqui, né? Eu comentei na semana passada como aqui, apesar de ser uma das primeiras casas cristãs ali do primeiro século, né, o segundo século, como já começava a acontecer uma distorção de alguns valores por conta de interesses pessoais. Então aqui já é uma das primeiras oportunidades que a gente vê uma descrição de alguém pedindo dinheiro, né? Ou como se ou exigindo que tivesse alguma contribuição financeira. E aí o Marinho, né, a Célia responde: Minha herança cifrou-se apenas ao capital indispensável à viagem até Alexandria. Entretanto, acentuou inocentemente: Meu pai revelou-me há tempos que a sua pequena fortuna foi empregada aqui, asseverando-me que a administração da casa saberia acolher-me, recordando os seus serviços. Ora, revidou Epifânio, evidenciando contrariedade. Fortuna por fortuna, todos os que descansam neste retiro tiveram-na no mundo, trazendo os seus melhores valores para esta casa.
Mas meu pai, implorou Célia com sincera humildade, se existem aqui os que descansam, devem existir igualmente os que trabalham. Se não tenho dinheiro, tenho forças para servir à instituição em alguma coisa. Não me negueis a realização de um ideal tanto tempo acariciado. Então, olhem como a postura da Célia realmente é sempre surpreendente, né? Ele seco e ela ainda se oferece para trabalhar ali, né? Falou assim, já que o que meu pai deixou lá atrás não é suficiente, eu posso servir, posso trabalhar. O superior parecia comovido, revidando com ênfase. Está bem, farei por ti quanto estiver ao meu alcance. E mandando Filipe ao interior em busca de um grande livro de apontamentos, iniciou o minucioso interrogatório. Seu nome? O mesmo de meu pai. Onde nasceu? Em Roma. Onde recebeu o batismo? Em Minturnes. E após as detalhadas inquirições, Epifânio falou-lhe ríspido e investido na sua austera superioridade. Atendendo à tua vocação e à memória de um velho companheiro, ficarás conosco, laborando nos serviços da casa. Quero, contudo, esclarecer-te que, aqui dentro, faço cumprir rigorosamente o Evangelho do Senhor, de acordo com a minha vontade e inspirada no alto. Então, olhem como aqui a gente já vê uma certa incoerência, né? Mas era da maneira que as pessoas iam procurando motivo para poder impor, né, a sua ideia e tudo mais. Então, olha, faço cumprir rigorosamente o Evangelho de acordo com a minha vontade e inspirada no alto. Depois de muitos anos de experiência, reconheci que o pensamento evangélico terá que organizar-se segundo as leis humanas ou não poderá sobreviver para a mentalidade do futuro. Os cristãos de Roma, como os da Palestina, padecem de uma hipertrofia de liberdade que os leva instintivamente à disseminação de todos os absurdos. Aqui, todavia, a disciplina cristã haverá de caracterizar-se pela abdicação total da própria vontade. Então, olha como a tirania, o despotismo, né, acaba aqui já começando a mostrar suas características, apesar de ser, assim, tentada ser camuflada por conta das bases evangélicas mesmo. A jovem escutou-o serenamente, guardando no íntimo as suas impressões particulares, de quanto lhe era dado observar, enquanto Epifânio a encaminhava ao interior, apresentando-a aos demais companheiros. Transformada no irmão Marinho, Célia passou a viver a sua vida nova, singular e desconhecida. O mosteiro vasto, onde se reuniam mais de 4 dezenas de cristãos ricos, desiludidos dos prazeres do mundo, era bem um dos pontos de partida do segundo século para o catolicismo e para o sacerdócio organizado sobre bases econômicas eliminatórias de todas as florações do messianismo. Então, olha que interessante, né? Aqui o Emmanuel faz uma observação bem firme, né? Esse local, esse mosteiro do segundo século ali, que mais ou menos 40 pessoas moravam, que eram cristãos, que ex-ricos, né, que entregaram as suas riquezas àquela instituição, era como se fosse o princípio desse sacerdócio organizado em bases econômicas, em uma questão financeira, e que acabava começando a deturpar a floração do messianismo, né, do cristianismo mais puro da época, né? E o próprio catolicismo teve as suas origens ali. Reparou que ali não mais havia a simplicidade das catacumbas. A simbologia pagã parecia invadir todos os departamentos da casa. Aqueles romanos convertidos
não dispensavam as fórmulas de oração aos seus antigos deuses. Então, se chegou um momento que o paganismo ou o politeísmo, né, era um grande problema e começou através de Moisés já a falar para a humanidade, não é um só, é a ele somente quem nós devemos, né, a nossa oração, a nossa atenção, a nossa veneração. E depois Jesus veio e reafirmou isso. Aqui já voltando aquilo que estava enraizado nesses espíritos do passado, né? A querer uma imagem, um Deus para cada uma das necessidades, coisa que também foi, de certa forma, passada, né, para os próximos séculos desse início dessa distorção, de voltar ou algumas culturas pagãs mesmo dentro do cristianismo ali que começava. Aqueles romanos convertidos não dispensavam as fórmulas de oração aos seus antigos deuses. Por toda parte pendiam cruzes grandes e pequenas, talhadas em mármore ou madeira, esculturadas em moldes diversos. Havia salas de preces em que repousavam imagens do Cristo, de marfim e de cera prateada, dormindo inertes entre verdadeiros tufos de rosas e violetas. O culto exterior do politeísmo parecia redivivo, indestrutível e inelutável. Para sua manutenção, notava ela a mesma intriga dos padres flamínios de Roma, figurando-se-lhe que o evangelho ali constituía mero pretexto para galvanizar as crenças mortas. Então, eram realmente ideais, né? Ou pessoas que aceitaram o cristianismo, mas não integralmente. Então, enxergaram na nova religião como se fosse uma maneira de continuar detendo o poder, ou detendo a maneira, a forma que queriam continuar adorando aos deuses. E então o que fizeram? Em vez de negar, de ir contra, porque perceberam que também é aquela história, né? Se você não pode com o inimigo, junte-se a eles. Então, abraçaram o cristianismo, mas com o cuidado de ir aos poucos distorcendo aquele cristianismo puro que o Cristo nos deixou e começar a ir transformando isso da maneira que mais lhes conviesse. O espírito formalista de Epifânio buscara adotar o estabelecimento de todas as convenções imprescindíveis. Um sino anunciava a mudança das meditações, a hora do trabalho, das preces, das refeições e o tempo destinado ao repouso do espírito. O sentido de espontaneidade da lição do Senhor de Tiberíades, por conciliar a possibilidade e a necessidade dos crentes, havia desaparecido. Então, aquele olhar, né, compassivo, misericordioso de Jesus, tentando respeitar, né, o tempo e a condição de cada um, aqui já estava de novo totalmente sendo distorcido. Não, é assim que tem que ser, é com essas leis, senão vai ser punido. A convenção implacável de Epifânio regulamentava todos os serviços. O mais interessante é que, naqueles monastérios remotos da África e da Ásia, onde se acolhiam os cristãos receosos das perseguições inflexíveis da metrópole, já existiam as famosas horas do capítulo, isto é, a reunião íntima de todos os membros da comunidade para repasto das intrigas e dos pontos de vista individual. Então, mais uma das formas, né, de incluir hábitos, né, ruins, hábitos
das sombras mesmo da nossa humanidade. Então já existiam nesses centros, né, nessas comunidades, já esse hábito de poder você falar, se expor, falar sua opinião, independente da visão do que o Cristo passou, falar mal um do outro, as intrigas, as questões das desavenças e tudo mais. Célia estranhou que dentro de um instituto cristão por excelência pudessem vigorar aberrações como essa, que vinham diretamente dos colégios romanos. Então isso já era um hábito, né, do Império Romano, de algumas áreas ali, alguns grupos romanos. E a Célia estava surpresa, porque isso estava acontecendo dentro de um instituto cristão por excelência, onde pontificavam sacerdotes flamínios ou vestais. E eram tipos, né, de sacerdotes da época que tinham esses hábitos, mas era obrigada a aceitar as ordens superiores, sem deixar transparecer o seu desencanto. Então, no seu espírito, né, obediente, apesar de enxergar algo que não era o correto, o ideal, porque ela entendia de cristianismo, olha como a obediência fala acima de tudo, né? Condenando embora tais manifestações nocivas do culto exterior, a filha de Elvídio em breve conquistava a admiração e a confiança de todos pela retidão do proceder. Então, mesmo em um ambiente tão distorcido, ela ainda conseguia ser uma pessoa que obedecia, que falava coisas boas, que mostrava respeito, a evidenciar os mais elevados atos de humildade e compreensão do Evangelho. Então, aqui é uma grande lição para a gente, porque a compreensão do Evangelho não é afrontar, muitas vezes. Não é criar desavença, criar problema. É, antes de tudo, humildade, né, e obediência. De trato ameníssimo com o amavio das suas palavras carinhosas e amigas, o irmão Marinho transformava-se no imã de todas as atenções, edificando as afeições mais puras naquele convívio singular. Então, mesmo sem querer criar problema, ou na verdade, no fundo, não querendo criar problema, ela ensinava verdadeiramente a conduta cristã, a conduta do evangelho. E por isso, atraía a atenção daqueles que ali estavam por uma motivação da, da mensagem, da vida do Cristo. Contudo, alguém ali havia que guardava o mais venenoso despeito em face da sua vida pura. Esse alguém era Epifânio, cujo espírito despótico e original se habituara a mandar em todos os corações com brutalidade e aspereza. A circunstância de nada encontrar no filho do antigo companheiro que merecesse censura irritava-lhe o espírito tirânico. Então, ele estava irritado, mas ele não encontrava brecha, porque ela era uma pessoa que não tinha o que ser dito. Ela não criava confusão, ela obedecia, mas isso incomodava ele. Porque assim ela estava mostrando a superioridade moral, né? Acima até do próprio Epifânio. Nas horas do capítulo, observava que as opiniões do irmão Marinho triunfavam sempre. Pela sublime compreensão de fraternidade e de amor que davam pleno testemunho. A jovem, porém, não obstante estranhar-lhe as atitudes, não podia definir os gestos rudes do superior dentro da sua candidez espiritual. Certo dia, na hora consagrada às intrigas e devassas, que antecederam no catolicismo o instituto da confissão auricular, então é como se isso fosse, olhem que interessante o que o Emmanuel está falando aqui, esse momento de falar, botar para fora às vezes até as sombras, né?
o que tinha de ruim dentro de cada um deles, achando que aquilo poderia ter liberdade para isso, é como se fosse o que precedeu o que depois virou a confissão auricular dos sacerdotes do catolicismo. Então você fala do seu pecado, eu ouço e aí eu tenho o poder de te abonar, né, de te perdoar e de neutralizar isso daí. Então, então antecedeu no catolicismo o Instituto da Confissão Auricular, cheio de austeridade e artificialismo. Epifânio fez longa preleção sobre as tentações do mundo, dizendo dos seus caminhos abomináveis e das trevas que inundavam o coração de todos os pecadores, e envolvendo todas as coisas da vida na sua condenação e na sua fúria religiosa. Terminada a palestra fanática, solicitou, ao modo das primeiras assembleias cristãs, que todos os irmãos se pronunciassem sobre a preleção, mas, enquanto todos aprovavam os conceitos irrestritamente, Célia, na sua inocente sinceridade, replicou. Então a Célia, olha isso, na sua simplicidade, né, na sua pureza, ela não conseguia perceber, inclusive, que estava indo contra uma fera. Ela estava simplesmente expondo com muita educação o seu ponto de vista no que ela acreditava ser verdadeiro. E ela falou, né, na sua inocente sinceridade: Mestre Epifânio, vossa palavra é extremamente respeitável para quantos laboram nesta casa, mas peço licença para ponderar que Jesus não deseja a morte do pecador. Porque o Epifânio, na sua tirania, né, apontava os pecados, mas queria a punição. Queria, até se fosse preciso, né, o extermínio daquele que fosse motivo desse pecado. E aí a Célia lembrou, Jesus não queria a morte do pecador. Suponho justo que nos refugiemos neste retiro até que passe a onda sanguinária das perseguições aos adeptos do Cordeiro. Porque o que o Epifânio estava falando? Das coisas, dos problemas, né, dos riscos que os cristãos lá fora enfrentavam. Como se lá fora fosse um grande problema ou o grande mal habitasse ali e por isso eles não se misturassem com isso. Justificando a questão deles ficarem isolados do mundo, a pretexto de santificação. E aí, a Célia falou, eu suponho, né, que a gente esteja aqui até passar essa onda mais pesada, né, da perseguição aos adeptos do Cordeiro. Todavia, amainada a tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo, mergulhando-nos em suas lutas dolorosas, porque, sem esses campos de sofrimento e trabalho, não poderemos dar testemunho de nossa fé e da nossa compreensão do amor de Jesus. Então, olha que como educação ela falou seu ponto de vista verdadeiro, e é como foi dito lá. E não tem como as pessoas que estejam ali bem intencionadas não ouvirem e não concordarem. O diretor espiritual lançou-lhe um olhar sombrio. A ele não, né? A ele sempre haveria a contrariedade pelo desmando, né? Enquanto toda a assembleia parecia satisfeita com a oportunidade daquele esclarecimento. No próximo capítulo prosseguiremos, então, com os mesmos estudos, disse Epifânio em tom quase rude, visivelmente contrariado com o argumento irretorquível apresentado contra a sua inovação despótica em detrimento dos ensinamentos evangélicos. Então ele estava tentando, né, impor a sua tirania, né, as suas decisões, convencendo a eles que... Porque imaginem, é uma série de espíritos ainda não tão seguros do que é o correto ou não, e são então conduzidos por opiniões, às vezes, aparentemente convincentes, né? E então, enquanto Epifânio estava sozinho ditando
através da sua astúcia, né, da sua inteligência, conseguindo distorcer a verdade. Agora a Célia, na sua simplicidade, na sua pureza, estava falando de maneira a esclarecer esses irmãos que eram ainda inseguros. Isso era uma bênção para eles, né? Porque senão o Epifânio, um cego levando um bando de cego para o mesmo abismo, a Célia ali era a luz que era possível para poder levar a eles algum, algum esclarecimento maior, né? Mas o Epifânio estava incomodado. No dia seguinte, o irmão Marinho foi chamado ao gabinete do superior, que lhe dirigiu a palavra nestes termos: Marinho, nosso irmão Dioclésio, provedor desta casa há mais de 10 anos, encontra-se alquebrado, doente, e eu preciso confiar esse encargo a alguém, cuja noção de responsabilidade me dispense as sindicâncias e cuidados especiais. Então, olhem como o Epifânio também é inteligente, é astuto, né? Porque ele não está batendo de frente com a Célia, porque ele sabe que no terreno, né, dessa luta intelectual, apesar de a Célia não querer lutar, mas ele sabe que ele vai perder a razão. E aqui então ele chama e meio que adula a Célia, né? Faz o irmão Marinho, na verdade, né? Dando encargos como se fosse ele de extrema confiança para desviar ele, talvez, daqueles momentos em que ele tivesse naquela discussão, naquela conversa. Dessarte de amanhã em diante, ficarás com o encargo de ir ao mercado mais próximo 2 vezes por semana, de modo a cuidares convenientemente das pequenas provisões do mosteiro. A jovem acolheu a recomendação, agradecendo a confiança a ela deferida e, com semelhante providência, a palavra de Epifânio nos dias do capítulo já não seria perturbada pelas suas observações simples e portadoras dos melhores esclarecimentos evangélicos. Então, dessa maneira, ele conseguiria afastar ela realmente daquelas reuniões, onde ele continuaria tentando manipular, né, aquelas mentes mais frágeis. O mercado distava a 3 léguas do convento, porquanto estava situado numa grande povoação na estrada de Alexandria. Desse modo, a sua caminhada a pé, sobraçando 2 cestos enormes, a filha de Euvídio era obrigada a pernoitar na única estalagem ali existente, visto ter de esperar a parte da manhã seguinte, quando o mercado exibia os seus produtos. Então era uma obrigação, né, um dever que foi imputado a ela, que fazia com que ela tivesse, inclusive, que dormir lá, não era tão perto assim. Aquelas jornadas semanais cansavam-na sobremaneira a princípio, mas pouco a pouco foi se habituando ao novo imperativo de suas obrigações. Aproveitando a solidão dos caminhos para os melhores exercícios espirituais, não só relia os pergaminhos contendo os princípios do Evangelho e as narrativas dos apóstolos, como exercitava as mais sadias meditações, nas quais deixava o coração evolar-se em preces cariciosas ao Senhor. Então, mesmo com essa situação, a Célia sempre encontra, né, oportunidade para louvar, para agradecer, para se engrandecer espiritualmente em qualquer que seja a circunstância. No mosteiro, todos os irmãos respeitavam-na. Por seus atos e palavras, ela centralizava os afetos gerais que lhe cercavam o espírito de consideração e de amor desvelado. Então ela passou realmente a ser o centro espiritual ali, né, daquele mosteiro. 3 anos passaram, sem que um só dia desse prova de desânimo ou de revolta, de indecisão ou de amargura, consolidando cada vez mais as suas tradições de virtude irrepreensível. Na povoação mais próxima, igualmente, onde os serviços do mercado a convocavam no cumprimento do dever,
Todos lhe apreciavam os generosos dotes da alma, mormente na hospedaria em que pernoitava 2 vezes por semana. Então, a Célia, realmente, o irmão Marinho, era alguém que por onde passava encantava, pela sua retidão. Acontece, porém, que Menênio Túlio, o hospedeiro, tinha uma filha de nome Brunehilda. Então, algum fato ali tá para ser narrado, né, que é digno de nota. 3 anos, né, e sempre na mesma estalagem. Então o dono da estalagem, lá o Menênio Túlio, tinha uma filha que se chamava Brunehilda, que reparara os belos traços fisionômicos do irmão Marinho, tomada de singulares impressões. Embalde se ataviava para lhe provocar a atenção sempre voltada para os assuntos espirituais, irritando-se intimamente com a sua afetuosa indiferença, sempre cordial e fraterna. Então, olhem o que está começando a acontecer aqui. A filha do dono da estalagem, a Célia, para todos é homem, né? Está se interessando, se apaixonando pelo irmão Marinho. E começa, então, a de alguma maneira tentar, né, atrair a atenção dele. Longos meses transcorreram sem que Brunehilda pudesse desvendar o mistério daquela alma esquiva, cheia de beleza e delicada masculinidade aos seus olhos, enquanto o irmão Marinho, dentro de suas elevadas disposições espirituais, nunca chegou a perceber a bastardia dos pensamentos e intenções da jovem que tantas vezes o cumulava de gentilezas cariciosas. Então, olhem que na ingenuidade, na pureza do irmão Marinho, da Célia, ela não conseguia nem perceber maldade ou segundas intenções por parte da filha do estalageiro, né, a Brunehilda. Foi então que Brunehilda, desenganada nos seus propósitos inconfessáveis, passou a relacionar-se com um soldado romano, amigo de seu pai e da família, recém-chegado da capital do império e cheio de ousadias e atitudes insinuantes. Então, depois, né, desses 3 meses de tentativa, a Brunehilda acabou desistindo do irmão Marinho e começou a se relacionar com um soldado romano. Em breve, a filha do estalageiro inclinava-se para o desfiladeiro da perdição. Então, acabou caindo realmente nas malhas, né, nas garras desse soldado. Ao passo que o sedutor da sua alma inquieta e versátil ausentava-se propositalmente, regressando a Roma depois de obter o consentimento dos superiores. Então, conseguiu, né, acabou se relacionando com ela, mas sem intenções mais profundas, mais sérias, né, acaba voltando com ordem, né, dos superiores dele para Roma. Abandonada à sua prova aspérrima, Brunehilda procurou disfarçar os seus angustiosos pensamentos íntimos, com a alma tomada de inquietações em face da severidade dos princípios familiares, desejava morrer de modo a eliminar todos os resquícios da falta e desaparecendo para sempre. Então, ela acabou entendendo, né, a gravidade, e a gente vai ver aqui, na verdade, que tem algo ainda a mais com relação a isso que aconteceu, que ela, pela severidade dos princípios da família dela, ela resolveu, de alguma maneira, desaparecer, para apagar, para não expor aquilo que ela tinha feito. Faltava-lhe, porém, o ânimo para realizar tão odioso crime. Então, ela tinha a intenção até de se matar, mas faltou coragem. Dia chegou, contudo, em que não mais pôde ocultar aos olhos paternos a realidade. Então ela estava grávida, né? A Brunehilda, porque
se o soldado tivesse simplesmente ido embora e nada de consequência tivesse tido com relação a gerar uma criança, ela conseguiria esconder. Mas o fato é que a barriga dela estava crescendo e chegou o momento em que ela não tinha mais como esconder. Recolhendo-se ao leito na véspera de receber o fruto dos seus amores, foi obrigada a cientificar Menênio de quanto ocorria. Tomado de dor selvagem, o coração paterno obrigou a filha a confessar-se plenamente a fim de poder vingar-se. Então aí ele já estava para nascer criança, né? Aí, com a raiva, né, daquele pai, fala para que ela conte tudo para que ele possa se vingar de quem fez isso com ela. Brunehilda, contudo, no instante de revelar o nome de quem a infelicitara, sentiu o pavor da situação, dizendo caluniosamente. Então ela não teve coragem de falar para o pai que era o soldado amigo dele, que era quem ela tinha se relacionado. E ela fala, mentindo: Meu pai, perdoai-me a falta que vos desonra o nome respeitável e impoluto. Mas quem me levou a transigir tão penosamente com os sagrados princípios familiares que nos ensinaste foi o irmão Marinho com a sua delicadeza capciosa. Olhem isso, acusou a Célia, ninguém sabe que ela é mulher, que então foi o irmão Marinho quem engravidou ela. Menênio Túlio sentiu o coração abrir-se em chaga viva. Nunca poderia imaginar semelhante coisa. O irmão Marinho consolidara no seu conceito as mais confortadoras esperanças, e ele confiava na sua conduta como confiaria no melhor dos seus amigos. Mas, ante a evidência dos fatos, exclamou em voz ríspida: Pois bem, minha casa não ficará com essa mancha indelével. Tua prevaricação não desonrará o nome de minha família, porque ninguém saberá que acedeste aos propósitos criminosos do infame. Eu próprio levarei a criança a Epifânio, a fim de que os seus sequazes considerem a enormidade desse crime. Se tanto for necessário, não desdenharei empunhar a espada em defesa do círculo sagrado da família, mas preferirei humilhá-los, devolvendo ao sedutor o fruto da sua covardia. Então ele decide que assim que nascesse então aquela criança, levaria, entregaria a eles, para que ninguém soubesse que um dia ela teria ficado grávida. E se não aceitassem, ele estava disposto a, num duelo, né, ou matar o irmão Marinho. Com efeito, dissimulando a dor imensa do seu coração e do seu lar, Menênio Túlio, no dia seguinte, ao alvorecer, marchou para o mosteiro levando consigo um pequeno cesto, de que um mísero pequenino era o singular conteúdo. Então levou o bebê, recém-nascido. Chamado à portaria pelo irmão Filipe, quando o sol ia alto a fim de atender à insistência do visitante, o superior da comunidade ouviu os impropérios de Menênio. Então, quem foi chamado ali foi o Epifânio, com o coração gelado de rancor. Cientificado de todas as confissões de Brunehilda em relação a Marinho, mestre Epifânio mandou chamá-lo à sua presença com a brutalidade dos seus gestos selvagens. Irmão Marinho, exclamou o superior para a filha de Elvídio, que o escutava amargurada e surpreendida. Então é assim que demonstras gratidão a esta casa? Onde se encontram as tuas avançadas concepções do Evangelho, que não te impediram de praticar tão nefando delito? Recebendo-te no mosteiro e confiando-te uma missão de trabalho neste retiro do Senhor, depositei nos teus esforços uma sagrada confiança de pai. Entretanto, não hesitaste em lançar o nosso nome ao escândalo, enxovalhando uma instituição que nos é sumamente venerável ao espírito. Observando a miserável criança junto do estalageiro,
que lhe não correspondera a saudação, a jovem interrogou enquanto Epifânio fazia uma pausa. Olha aqui, olha a Célia ainda na sua inocência, vendo a criança, cumprimentou o Menênio, né? E ele não respondeu, e ela, olha o que ela pergunta. Mas de que me acusam? Ainda o perguntas? Revidou Menênio Túlio de faces congestas. Minha desventurada filha revelou-me a tua ação torpe, não vacilando em levar ao meu lar honesto a lama da tua concupiscência. Estás enganado se supões que minha casa vá acolher o fruto criminoso das tuas desgraçadas paixões, porque esta miserável criança ficará nesta casa, a fim de que o pai, infame, resolva o seu destino. Depois de pronunciar estas palavras acrescidas de impropérios ao suposto conquistador da filha, o estalajadeiro retirou-se, ante o pasmo de Célia e de Epifânio, deixando ali a criança mísera em completo abandono. Vocês conseguem imaginar a situação que a Célia está se vendo, né? Ela está ali, na verdade, o único erro que ela cometeu foi mentir, que ela era mulher, mas por conta justamente de não aceitarem mulher ali dentro. A jovem compreendeu num relance que o mundo espiritual exigia um novo testemunho da sua fé. E enquanto caminhava quase serenamente para tomar nos braços o inocentinho, o superior da comunidade o advertia colérico. Irmão Marinho, nesta casa de Deus esta casa de Deus não pode tolerar por mais tempo a tua escandalosa presença. Explica-te, confessa as tuas faltas, a fim de que a minha autoridade possa cuidar das providências oportunas e necessárias. Célia, em poucos instantes, mergulhou pensamentos doloridos nas meditações indispensáveis, e valendo-se da mesma fé intangível e cristalina que lhe havia orientado todos os penosos sacrifícios do destino, exclamou com humildade: Pai Epifânio, quem comete um ato desta natureza é indigno do hábito que nos deve aproximar do Cordeiro de Deus. Estou pronto, pois, a aceitar com resignação as penas que a vossa autoridade me impuser. Então, olha isso, ela não desmentiu. Ela assumiu para que ela ficasse com o pequeno, cuidasse do pequeno, mesmo que viesse sobre ela, né, a decisão do Epifânio, fosse qual fosse, ela acataria. Pois bem, replicou o superior na sua orgulhosa severidade, deves sair imediatamente do mosteiro, levando contigo essa criança miserável. Nesse instante, porém, quase todos os religiosos se haviam aproximado, observando a relevância da cena. Custava-lhes crer na culpabilidade do irmão Marinho, que ali se encontrava humilde, evidenciando a mais consoladora serenidade no brilho calmo dos seus olhos úmidos. E, sentindo que todos os companheiros eram simpáticos à sua causa, a filha de Ovídio, com uma inflexão de voz inesquecível, ajoelhou-se diante de Epifânio e pediu: Meu pai, não me expulseis desta comunidade para sempre. Não conheço as regiões que nos rodeiam. Sou ignorante e encontro-me doente. Não me desampareis, considerando a palavra do Divino Mestre, que se afirmava como o recurso de todos os enfermos e desvalidos deste mundo. Se tenho a alma indigna de permanecer neste retiro de Jesus, dai-me a permissão de habitar o casebre abandonado ao pé do horto. Eu vos prometo trabalhar de manhã à noite, no amanho da terra, a fim de esquecer os meus desvios. Pai Epifânio, se não me concederes esta graça por mim, concedei-a por este pequenino abandonado, para quem viverei com todas as forças do meu coração. Então, olhem isso. Pela segunda vez, a Célia abre mão de tudo
Abre mão da vida, abre mão da verdade, abre mão de conforto para cuidar de um bebê abandonado. Chorava copiosamente ao fazer a dolorosa rogativa. No íntimo, o orgulhoso Alfídio Prisco, que desejava aplicar o evangelho à sua maneira, quis negar, mas, num relance, notou que todos os companheiros da comunidade estavam comovidos e apiedados. Não resolverei por mim, clamou exasperado. Todos os membros do mosteiro deverão considerar estranha e descabida a tua solicitação. Todavia, consultados os companheiros para quem a jovem caluniada erguia os olhos súplices, houve um movimento geral favorável à filha de Ovídio. Epifânio não conseguiu a desejada recusa e, endereçando aos seus benfeitores um carinhoso olhar de agradecimento, o irmão Marinho abandonou o recinto, erguendo corajosamente a criancinha nos braços e retirando-se para a choupana abandonada ao pé do imenso horto do mosteiro. Dessa vez, Célia não se entregou à peregrinação por caminhos ásperos, mas só Deus poderia testificar os seus imensuráveis sacrifícios. Com inauditas dificuldades, buscou adaptar-se com o pequenino à sua nova vida, à custa dos mais ingentes trabalhos, na sua soledade dolorosa, a cujas angústias alguns irmãos do mosteiro estendiam mãos carinhosas. Então, ela não saiu como da outra vez, né, sem rumo, conseguiu ficar pelo menos naquele casebre abandonado, trabalhando diariamente para poder cumprir a sua palavra, né? Mas ela conseguia de alguma maneira a ajuda de alguns irmãos do mosteiro ali que estendiam as mãos para ela. Lembrava-se de Ciro. Cercava o pequenino de todos os cuidados, esperando que Jesus lhe concedesse forças para o integral cumprimento das suas provações. Durante o dia, trabalhava exaustivamente no cultivo de hortaliças, aproveitando os crepúsculos para as meditações e os estudos, que pareciam povoados de seres e de vozes carinhosas do invisível. Então ela trabalhava de dia, cuidava da criança, e à noite ainda conseguia tempo para meditação, para estudar, para ler o Evangelho. E apesar de supostamente pelo mundo material ela estar abandonada, como falou, ela sentia a presença dos seres, né, carinhosos do mundo espiritual ali com ela. Dia houve em que uma pobre mulher do povo passava pelo sítio a pé com um filhinho quase agonizante, buscando as estradas de Alexandria à cata de recursos. Era de tarde. Batendo a porta humilde do irmão Marinho, este levantou-lhe as fibras da alma abatida, convidando-o às preciosas meditações do Evangelho. Então, alguém necessitado passou ali, né, com um filho doente, e a Célia pede para entrar, convida para participar das meditações do Evangelho. Solicitado com insistência pela humilde criatura para impor as mãos, qual faziam os apóstolos de Jesus sobre o doentinho, tal o ambiente de confiança e de amor que sabia criar com as suas palavras, Célia, entregando-se a esse ato de fé pela primeira vez, teve a ventura de observar que o pequeno agonizante recuperava o alento e a saúde num sorriso. Então, olhem que lindo. Pela primeira vez, a Célia acabou se inspirando ali, né, nas descrições do Evangelho que os apóstolos e Jesus mesmo impunha as mãos e pedia ao alto que pudessem fazer, né, o auxílio, a cura àquela criatura. Tamanha era a sua fé, o envolvimento, o amor, que ela conseguiu perceber que aquela criança doente recobrou, né, a vitalidade e acabou voltando à saúde. Então, a mulher do povo prosternou-se ali mesmo.
rendendo graças ao Senhor e misturando as suas lágrimas com as do irmão Marinho, que também chorava de comoção e agradecimento. Desde esse dia, nunca mais a casinhola do horto deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais que lá iam rogar as bênçãos de Jesus através daquela alma pura e simples, santificada pelos mais acerbos sofrimentos. Então, olhem que lindo isso, né? Aquela casinha, né, abandonada, virou como se fosse, né, o retiro, né, um pronto socorro espiritual para todas as almas necessitadas dali e começou a se tornar conhecida. Porque aquela mãe falou para outros e outros então começaram a buscar como se fosse, né, algum uma alma boa, como algumas que a gente conhece, né, ou tivemos o próprio seu João Estela é um deles, né, que na sua simplicidade, na sua, no seu exemplo, não só no conhecimento do Evangelho, mas no conhecimento do Evangelho que ele tinha, ele aplicando a sua própria vida, começava a ser procurado cada vez mais pelas pessoas na sua casa simples, onde ele recebia, onde ele ajudava, onde ele acolhia. E ali, então, desde esse dia, nunca mais a casinha ali do irmão Marinho deixou de receber estes que buscavam um auxílio, buscavam uma esperança ali naquele local onde já começava a ter um reconhecimento por parte da comunidade ali ao redor. E aqui então nós encerramos esse quarto capítulo, né, da segunda parte do livro. Maravilhoso, né? Apesar das dificuldades, sempre a Célia com a escolha certa, né? Sempre com a conduta cristã, criando cada vez mais oportunidades de testemunhar a fé e de crescer espiritualmente. E aí na semana que vem nós vamos entrar então no quinto capítulo, que se chama O Caminho Expiatório. Que aí nós vamos ver de quem, né? Caminho expiatório de quem, como será? Estamos quase caminhando já para o final do livro. Certo? Certo, muito lindo mesmo o capítulo. Lindo. Oi. Não, certo. Maravilha, então. Bom, então. Ô, Marcos, Oi. olha, como o Emmanuel coloca uns nomes diferentes dos personagens, né? O Epifânio, né? Nossa, que criatividade. Pois é, eu não sei, Ádila, até que ponto, né, tem nome. Eu acredito que esses nomes, muitos deles, não sei se eram os nomes daquelas criaturas, desses espíritos, exatamente. Mas eu acredito que eram nomes possíveis na época, né? Eram nomes que eram. Eu acho que muitos deles são verídicos, viu? Não é nem. Olha só, muito É bom. da época mesmo. Mas é Bem, isso aí, então tá joia. Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade aqui, né, do nosso momento juntos e desejar uma ótima noite, uma ótima semana para todos. que assim Certo? seja. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem. Tchau, tchau.